Ainda falando da palavra de Deus, só relembrando, né, nós vimos que a Bíblia é um livro composto de livros, de vários livros, né, dos judeus, dos cristãos, que foram reunidos e se formaram como um livro só, mas que antes eram livros espalhados, né? Livros de profetas, livros históricos, livros poéticos e assim por diante. Mas agora eu quero eh, falar sobre a inspiração da Bíblia. Por que que ela, então, ela realmente pode nos trazer os ensinamentos de Deus? É claro, é uma metalinguagem, né? É uma linguagem que fala de si mesmo. A Bíblia é o livro que fala da Bíblia. É curioso isso, mas para nós que aceitamos a inspiração de Deus, apenas estamos nos aprofundando em como ler a Bíblia. Se lemos a Bíblia palavra por palavra, do jeito que está escrito, isto é, não há nenhuma palavra errada, tudo aqui tem um propósito, está certo e é assim que tem que ser. Né? Ou se entendemos que são homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas ainda assim homens. Isso não significa que a Bíblia tenha menos valor. Não significa que seja uma palavra com menos crédito. Significa apenas que nós temos que purificar o que lemos e não acreditar, por exemplo, que houve erros na Bíblia e jogamos tudo fora. Na verdade, o que eu quero dizer é exatamente o contrário do que as pessoas dizem quando falam da inspiração da Bíblia. Tem gente que, quando fala da inspiração da Bíblia, acha que, por não ser literal, não se deve dar crédito, então, à Bíblia. É o contrário. Se ela fosse literal, aí nós poderíamos desconfiar da sua linguagem. Porque num lugar fala que eram dois cegos, em outro fala que era um cego. A mesma passagem num evangelista fala que Jesus estava subindo para a cidade, o outro evangelista fala que ele estava saindo. E pequenos erros assim que poderiam falar assim, nossa, tá vendo? A Bíblia tem erro. Claro, ela foi escrita. O homem não foi uma pena que Deus usou para escrever. Ela não foi psicografada de alguma maneira. Não. O Espírito Santo inspirou e os homens escreveram. Então vamos ver o que está escrito na própria palavra de Deus em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus que está expressa aqui. Com palavras humanas, porque a linguagem de Deus é muito maior do que a linguagem humana, é muito mais complexa do que a linguagem humana, porque na linguagem de Deus foi feito o universo. Quer dizer, a linguagem de Deus é criadora e efetiva, não é criadora simbólica, mas ela é criadora efetiva. Deus fala e as coisas acontecem, os mundos surgem, as estrelas aparecem, a vida surge. Então, quando Deus se revela a nós, ele tem que falar de uma maneira que nós entendamos. E é isso que a Bíblia faz. A Bíblia são palavras humanas para se falar de Deus. Ainda, né, falando sobre essa questão da inspiração, a carta seguinte de Pedro,
Também versículo 21 do capítulo 1, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, Deus utilizou homens, inspirando-os para falar. Podemos crer, então, na Bíblia, porque as falhas que a Bíblia tem são falhas de linguagem, não falhas da inspiração. A inspiração ela é superior à linguagem. Vou dar um exemplo. Imaginem que estejamos juntos, uma pessoa semi-analfabeta, que mal sabe ler e escrever. Uma pessoa douta, mas em ciências, ciências exatas, ciências duras, que sabe se expressar muito bem numericamente, mas ruim com as palavras. Ou uma outra pessoa que seja mais poética. Uma quarta pessoa que seja um estrangeiro. Todos têm que descrever um fato, um acontecimento, com as suas palavras. A pessoa douta, instruída, mas mais ligada às ciências exatas, ele vai ser muito objetivo e claro, sim, sim, não, não, assim, acabou, isso. A pessoa com pouco estudo, ele pode descrever muito bem o ocorrido, mas ele pode usar palavras erradas. As palavras estão erradas. Então, nós fomos, nós vimos, a gente conseguimos, nós devemos, né? Palavras que no português clássico são consideradas erradas. O estrangeiro também, mesmo que ele seja estudado, ele vai usar os limites do português dele para explicar. Talvez ele não consiga expor tão claramente o ocorrido. E o que tem uma inspiração poética pode acabar floreando demais o fato e colocando coisas que não estavam realmente no evento. Todos estes foram inspirados pelo fato que aconteceu, mas podem transcrever de maneira diferente. Eu citei 4 justamente para dizer dos 4 evangelhos, por exemplo. A gente pode observar que os estilos são muito distintos. Que Lucas, por exemplo, era doutor, médico, ele é criterioso, ele tem, né, o cuidado com as palavras, ele usa termos mais rebuscados. João está mais preocupado com as questões teológicas, com as questões espirituais do que com as questões históricas. Então, veja, quando ele descreve, ele não descreve o nascimento de Jesus. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus. Né? Então, ele fala numa linguagem mais teológica. Mateus e Marcos têm preocupações diferentes. Vejam que os dois expõem a genealogia de Jesus, mas um vai pelo caminho de José e outro pelo caminho de Maria, por exemplo. Né? Marcos ele é bem mais objetivo, bem mais sucinto. Mateus já elabora um pouco mais as suas questões. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa o autor humano. Se de repente alguém fala assim, olha, o livro descobriu-se que o livro de Marcos foi escrito por Maria. É claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês. Mas vamos imaginar. Então não acredito mais na Bíblia. A mensagem continua sendo a mesma. Continua sendo inspirada por Deus. Continua tendo o mesmo valor que ela tem hoje. O autor humano, ele foi inspirado. Tem diferença? Claro. Tem a sua maneira de ver, a sua circunstância de vida, o seu linguajar.
mas o verdadeiro autor é aquele que inspirou, porque a sua mensagem, como disse 2 Timóteo, Paulo para Timóteo, ela é útil para ensinar, para corrigir, para todas as coisas ligadas à vida humana, né? Então, instruir em justiça, redarguir. Então, vamos entender isso. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. O verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus.